com muita alegria, mestre, que nos colocamos aqui para mais um momento de estudos. Permita que, junto aos nossos irmãozinhos, encarnados e desencarnados, sentindo-nos mais próximo de Ti, a gente possa, nesse instante, aprender um pouquinho acerca dessas leis divinas que orientam todo o universo. Peço aos nossos anjinhos da guarda, aos espíritos de luz que estejam acompanhando-nos a alma e o coração, ajudando-nos cada vez mais a dilatarmos a nossa compreensão e o nosso entendimento acerca da vida. Que nosso querido Chico, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, São Francisco de Assis, Lívia, Alcione, Célia, tanta gente boa, se puderem, possam estar juntinho dos nossos corações, pelo menos pensando na gente, que essa vibração amorosa e fraterna seja um estímulo para que a gente possa ainda mais, com mais alegria, com mais coragem e esperança, falarmos do Evangelho de Jesus. Obrigado pela oportunidade, Senhor, e eu peço que na minha indigência moral e espiritual, o Senhor me dignifique para estar aqui hoje. Que assim seja. Vamos dar boa noite ao André, a Zeni e quem mais for se aproximando, estando aqui com a gente. Será uma alegria poder compartilhar esse momento junto a vocês. Então, vão entrando, sintam-se todos muito, mas muito bem acolhidos, envolvidos nas energias mais puras e mais sagradas. Hoje a gente vai falar sobre uma liçãozinha desse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida. É um livro de Emmanuel, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Creio que a gente, pelo menos, já deva ter ouvido alguma coisa acerca da coleção Fonte Viva, há estudos numerosos acerca dessas mensagens tão esclarecedoras e norteadoras do benfeitor Emmanuel. Espero que, de alguma forma, as nossas reflexões possam contribuir para o nosso engrandecimento, para o nosso aprimoramento espiritual. Pois bem, antes da gente iniciar essa lição, que está no capítulo 70, Poderes Ocultos é o título, Poderes Ocultos, nós precisaremos nos atentar a um ponto essencial que Allan Kardec nos concede no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no item Injúrias e Violências, Allan Kardec começará explicando: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele, em comentando as bem-aventuranças, ele vai trazer a seguinte questão: por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com relação ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. É evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? Tá. Esse pedacinho aqui de Kardec, né,
que está contextualizado no tema injúrias e violências, traz um ponto essencial, que é trabalhado em todo o capítulo brando e pacífico. E esse ponto central está descrito na frase que a gente leu, mas que eu irei retomar aqui. A intenção agrava ou atenua a falta. E é importante aqui a gente se atentar ao que pode representar a intenção. A intenção. E para tanto, trabalhando ela de acordo com o Brandos e Pacíficos, que tem lições muito importantes que nos trazem assim, reflexões muito sinceras, é preciso reconhecermos que nem sempre o que as pessoas fazem e que a gente pode ver, as atitudes concretas dos outros representam verdadeiramente aquilo que lhes vibra dentro da alma. Existe, pois, os chamados sepulcros caiados, a que Jesus, em se referindo aos fariseus, os condenava, porque parecia para muitos alguma coisa de boa, aquilo que pregavam exteriormente de uma pureza não condizia com aquilo que reinava interiormente dentro do coração de cada um. E essa diferença entre o que faziam e pregavam exteriormente e aquilo que viviam interiormente era digna de reprovação do próprio Cristo, alertando para o ponto essencial. Nas palavras de Jesus, nós temos igualmente uma advertência muito importante. O Cristo irá dizer que uma árvore boa não dá maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos. É possível reconhecer a árvore pelos seus frutos. E a gente, com os frutos, muitas vezes interpreta as atitudes, né? A partir das atitudes que os outros tomam, a partir daquilo que a gente pode perceber que o outro faz, a gente vai poder distinguir o bem do mal. Mas não é bem assim. Esse não é o caráter evidente. Esse não é o caráter evidente. Porque, em princípio, joio e trigo se parecem. E há uma parábola de Jesus que o mestre faz questão de enfatizar com autoridade quando ele vai trazer ali as 7 parábolas do reino que vão fazer menção a essa construção divina, cada uma dessas 7 parábolas trabalhando aspectos importantes da construção do reino divino dentro de nós. E há uma delas, a parábola do joio e do trigo, lembrando que essa construção é íntima. E ali Jesus vai contar da parábola do joio e do trigo. Tinha na plantação joio e trigo, mas foi aconselhado que esperasse com paciência a ação do tempo para que crescessem e justamente no momento que crescessem, tivesse condições com mais discernimento de ceifar, de colher. E a partir dessa colheita, com muito mais propriedade, reconhecer aquilo que não é bom, aquilo que era, e dar a sua devida destinação a cada uma das coisas. Então é preciso reconhecermos que há muita coisa que às vezes a gente percebe, muitos discursos que a gente percebe por aí, ou que até mesmo a gente se coloca em dizê-lo, eles, por mais que aparentem algo bem, podem, em verdade, não se tratar de verdadeiramente um bem. E por isso, ao falarmos que reconhece a árvore pelos frutos, não podemos tomar como as atitudes, porque é aquilo que em princípio a gente pode ver, mas o tempo esclarece as intenções.
que em verdade falam da profundidade daquilo que se passava dentro do espírito e que é o determinante. A intenção é o fruto. A intenção é o fruto que nos deverá servir como que de pauta para o bem ou para analisar o bem ou o mal que alguém tenha feito, não as atitudes, não as atitudes. Se a gente for perceber, a grosso modo, diante da natureza, às vezes pode ter alguma verdura, alguma fruta que para nós seja aparentemente muito bom, mas quando você vai abrir ali ela para prepará-la, pode ser que não seja tão boa assim. Pode ser que não seja tão boa assim. Portanto, ao examinarmos o pensamento de Jesus, reconhece-se a árvore pelo fruto, nós não podemos ficar nas atitudes, porque tem muitas coisas que nós mesmos fazemos que nem sempre correspondem àquilo que se passa verdadeiramente no nosso coração. Às vezes a gente está diante de um morador de rua, por exemplo, mas a nossa alma ainda não expressa acolhimento. Às vezes a gente pode ajudar com algum dinheirinho, alguma coisa, mas nem sempre a nossa intimidade está preenchida dos melhores sentimentos. Não há, em se tratando daquilo que a gente faz, não há nenhum problema da nossa situação atual ser essa. Porque o problema não está em a gente ainda ter dificuldades em expressar genuinamente o bem. E muitas vezes a gente se contradizer interiormente. O problema está em nós assumirmos uma postura que a gente não teve. Nos colocarmos como criaturas ótimas, boas, sendo que em verdade ainda existirá um largo campo de trabalho interior. É preciso reconhecermos com consciência, porque não devemos esperar sermos perfeitos para fazermos alguma coisa em relação aos outros. Mas é preciso compreendermos o dever que possuímos, de consciente daquilo que se passa na nossa intimidade, a gente se apresentar às circunstâncias com honestidade, para que assim aquilo que a gente faça exteriormente seja a expansão daquilo que a gente já procura viver dentro de nós. E aí sim, o bem ele se manifestará com propriedade. E quando a gente pensa na árvore, mais um detalhe, né? Os frutos na árvore estão como que concentrados mais na copa do que nas extremidades. Mais na copa, no interior da árvore, do que nas extremidades, fazendo justamente referência. Nós conhecemos verdadeiramente a árvore pelos seus frutos, que não estão concentrados fora, mas dentro. O que a gente faz exteriormente é importante, mas, como Kardec disse aqui, a intenção agrava ou atenua. Agrava ou atenua. Essa intenção é mais do que especial. Há muitas pessoas que expressam, às vezes, exteriormente, uma docilidade, uma afabilidade, que em muitos instantes pode não ser, senão máscaras. Máscaras dos tratados como que sociais, da boa educação que é preciso prestar. Aí você se parece muita coisa, mas nem sempre. E isso, vamos dizer, seguir essas conveniências é tão errado assim? Não. O que a gente não pode fazer é se apropriar dessa exterioridade para dar-nos qualidades que ainda a gente não possui. Mas espera aí, será que tudo isso que você está dizendo tem a ver com a mensagem que você vai falar? Vamos ver aqui. Poderes ocultos. E a mensagem
como diz, caminho, verdade e vida. Esse ponto que a gente trabalhou, ele vai ser importante logo no início. Vamos ver qual versículo Emmanuel trouxe para a gente meditar acerca desse tema, poderes ocultos. Que tipo de poder é esse? Mediunidade? É uma coisa do além? Não é? Que tipo de poder é esse? Ali, Marcos irá, capítulo 6, versículo 56, ele irá narrar o seguinte: E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido, e todos os que nele tocavam saravam. Então, uma passagem curiosa, né? O sujeito aqui se refere, Marcos aqui, ao Cristo. É, o sujeito a que se refere aqui é o Cristo. Aonde ele passavam, fossem nas cidades, fossem nas aldeias, nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhes rogavam que os deixasse tocar. As pessoas se movimentavam em todos os lugares, de todos os modos, para estar na presença do Cristo. E suplicavam para que deixasse tocar pelo menos na orla do seu vestido, da sua túnica. E todos que tocavam nele eram curados. Olha a magnitude do poder do Cristo, a expressão. É preciso lembrarmos, no entanto, que, por exemplo, a mediunidade é uma ferramenta como que neutra. E há tanto pessoas e corações que utilizam esses poderes para o bem, quanto igualmente para atitudes menos dignas. A gente pode perceber, por exemplo, nos três primeiros nos romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, todos esses três romances nós teremos a presença de alguns espíritos encarnados como que na feição de feiticeiros e que utilizavam de poderes extraordinários que detinham nas mãos para atitudes menos dignas. Então, mediunidade, que é um desses poderes ocultos, que a gente poderia aqui caracterizar conforme Emmanuel está dizendo, a mediunidade é um desses poderes, mas que em si, em princípio, é tão somente uma faculdade, que conforme o indivíduo que a manuseie, nós teremos diversos modos de aplicação. E daí, como na lição O Homem Inteligente do Evangelho segundo o Espiritismo, como a enxada que está na mão daquele que tem condições de gerenciá-las e poderá ele tanto carpir a terra, como também voltar-se contra o Senhor. Está nas mãos dele o usufruto daquela enxada, como também diante de algumas concessões divinas é preciso reconhecermos que nós temos como que o livre-arbítrio em nossas mãos para utilizarmos desses poderes que nos são concedidos. Então aqui a gente vê que Jesus ele detinha um magnetismo pessoal, uma capacidade de realização em termos de cura, extraordinária, em termos de fenômenos, assim, lindíssima, muito linda. E o título de Emmanuel parece como que tratar
desses poderes ocultos. Mas de que forma ele vai tratar esses poderes ocultos? E tudo que a gente falou anteriormente, será que tem alguma relação? Vamos lá para a mensagem. Não raro, surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhe confira posição de evidência. Olha aqui, olha a fala de Emmanuel. Surgem pessoas nas fileiras espiritualistas, estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos. Aquisição de poderes ocultos. Tem muita gente, de alguma forma, não é de nos surpreendermos, tem muita gente afoita. Não é uma busca assim, tranquila, serena, paciente, mas é alguém que está como que afoito, apressado. Apressado. E por quê? Ele deseja adquirir poderes ocultos, mas qual o objetivo dessa concessão? Qual a intenção que tem por detrás? Para que ele quer essa ferramenta? Confira a posição de evidência. Aqui que está o negócio. Quantos de nós, às vezes, a gente procura por todos os meios possíveis, essa danada evidência. E aqui é preciso nós tomarmos um cuidado e termos uma atenção muito importante. Porque como foi dito no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui a gente começa a conectar um pouquinho do que a gente vinha falando. A intenção atenua ou agrava a falta. Atenua ou agrava a falta. A partir daquilo que nos movimenta para buscarmos algo, para realizarmos algo, a gente tem o mérito ou o prejuízo daquilo. E há, como que Emmanuel falou, muitas pessoas que estão procurando a evidência. Mas eles encontram nesses poderes ocultos essa evidência. Como acontecia antes, vamos dizer assim, na antiguidade, quem tinha poderes ocultos recebia essa evidência, para melhor ou para pior, vamos dizer assim. Diante do quadro histórico, né, a gente vai ver que o pessoal foi perseguido por ter alguns recursos espirituais. Como também muita gente era procurado, muita gente era buscado por ali concentrar-se como que alguém que poderia ajudar, solucionar problemas, intervir em favor de muitas pessoas. Essa danada da evidência, ela faz muitas pessoas se mexerem. E as pessoas podem procurar a evidência igualmente por variados motivos. Diante, por exemplo, de carências, às vezes vai procurar visibilidade nas redes sociais, vai postar alguma coisa, às vezes nada a ver, então somente para que seja vista, seja percebida. Para alcançar essa evidência, muitas pessoas fazem manobras de todos os jeitos, até mesmo dentro do espiritismo, para alcançar determinado cargo, enfim. Os poderes ocultos não representam os únicos meios de ganhar essa evidência desejada. Tem gente procurando de todas as formas. E na maioria das vezes, todas essas formas buscadas, elas estão revelando uma criatura frágil, que está a depender da notoriedade para alguma coisa realizar, para alguma coisa adquirir. Se eu estou carente, é preciso olhar a minha intimidade, o meu coração e perceber-me com muito mais
sinceridade, entender o que está acontecendo, por que eu não estou contente com a minha própria companhia, o que está acontecendo na minha intimidade que me faz buscar lá fora alguma coisa que eu não estou conseguindo alcançar aqui de dentro. É preciso sim pensar. Se eu estou procurando essa evidência para algum objetivo ou outro, será que eu, o que eu posso fazer, realizar para olhar para a vida e entender outros caminhos, outras rotas, outras perspectivas? É preciso a gente começar a examinar melhor, mais atentamente, a nossa intimidade. A nossa intimidade, para que a gente não se torne muito frágil. E nesse ponto a gente não cai, às vezes, até mesmo no ridículo, porque a gente querendo, procurando por todos os meios essa evidência, às vezes a gente mostra-se como que muito infantil, às vezes escondendo o que a gente tem por portas adentro da alma, mas mostrando alguma coisa por fora. E é justamente a honestidade, a sinceridade que a gente tem para conosco que vai depurar tudo isso. Muitas vezes as pessoas, principalmente nas fileiras do espiritismo, né? Ah, eu queria ter determinada mediunidade. Às vezes esse desejo de ter determinada mediunidade é porque o fulano de tal ou tem ou teve enquanto encarnado e era famoso, era querido, era alguma coisa, então a gente vai querer alguma coisa que o outro, porque o outro teve e ocupou aquela posição, eu também quero ter porque eu estou preocupado com aquela posição. E a gente se movimenta demais por causa desses interesses. E aí, Emmanuel continua: comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. Então, como se não bastasse a busca íntima, começam a colocar justificativas para aquilo que estão realizando. E quais são essas justificativas? Emmanuel vai esclarecer: o anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. Então, quais são os justificativos? O melhor que se poderia imaginar. Não, eu quero poderes ocultos, quero essas ferramentas, porque são elas que me garantirão o meu melhoramento, o meu equilíbrio, a minha paz. Colocam esse pano de fundo. O discurso é muito bonito. Só que Emmanuel pondera. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. E aqui é preciso a gente considerar que essa fala de Emmanuel ela é bastante expressiva para os nossos corações. Principalmente nós, de alguma forma, podemos nos identificar com essa mensagem. Isso não somente valendo para as fileiras do espiritualismo, mas às vezes, por exemplo, a gente quer receber mais. E aí a gente almeja determinado cargo. Tudo bem, ótimo. A gente almeja determinado cargo. E a gente começa todo um discurso, seja para o coordenador, seja para o gerente, seja para o patrão, para a gente obter aquilo. A gente faz as manobras. A gente faz as manobras. Às vezes a gente, o filho, diante do pai, deseja alguma coisa, começa uma série de manobras para satisfação de um anseio interior. E é justamente essas manobras que a gente faz é que elas são tão prejudiciais, porque a gente não está se ajudando em momento nenhum. Não estamos nos ajudando em momento nenhum. E a nossa sinceridade, ela nos dará mais dignidade do que
todo esse discurso que a gente possa fazer. É preciso reconhecermos isso. Não, essas manobras, elas são como que prejudiciais para a nossa intimidade. Em se tratando, por exemplo, desse desejo de evidência, nós não podemos depender dele para servir. Muitas vezes acontecerá como consequência desse aprimoramento, quando a gente vai se destacando assim pelos deveres, pelos testemunhos que a gente abraçou, a gente às vezes vai se tornando mais evidente, mais pessoas vão começando a nos enxergar, porque de alguma forma o nosso coração, que já porta em si alguma luz, começou a brilhar. E aqueles que estavam ali nas cercanias começaram a reconhecer essa luz que parte da nossa intimidade, do nosso coração. Isso pode acontecer e, como consequência, naturalmente, sem que a pessoa mesmo precisasse se preocupar com isso, de repente ela já está sendo notada. Mas não deve se tornar um pré-requisito para a gente servir. Eu vou servir se de alguma forma eu for ser enxergado, eu for ser percebido. Essas desculpas, elas como que nos fazem muitas vezes a gente estagnar e desperdiçar preciosas oportunidades. Preciosas oportunidades. Pois bem, Emmanuel continua. Ainda que o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Então, isso é o que muita gente busca diante das fileiras do espiritualismo, diante da própria vida como um todo. Mas Jesus, que modelo, deve ter alguma coisa para nos oferecer. E Emmanuel aqui vai comentar o que Jesus realizou. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava-lhe tocar as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, olha, Jesus fez muita coisa. Foi alguém que reuniu todos esses poderes. Todos esses poderes. Mas a preocupação dele não era em ser notado. Fazia o bem pelo bem. Esses poderes, por mais que ele detivesse, eles não eram, em verdade, os como que essenciais para que ele fizesse essa ou aquela coisa. Então, vamos dizer assim, Jesus serviria mesmo se não a sua ação magnética ela tivesse sido como eu poderia dizer, como que implodida. O Cristo se colocaria a ouvir as pessoas, se prontificaria algum bem a fazer, mesmo que esses poderes ocultos, eles não estivessem presentes na sua caminhada. A sua disposição não seria afetada, porque eles não são pré-requisitos, nem isso mesmo, para que alguma coisa possa fazer de bem. A gente, vamos dizer, dá a desculpa dos poderes ocultos serem aquilo que nos vão facultar a possibilidade de fazer o bem. Mas não é preciso. A vida, para o nosso engrandecimento, para o nosso melhoramento, pede outra coisa. Pede outra coisa. Vamos lá. Emmanuel continua. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. No momento em que poderia parecer que esses poderes seriam necessários, em que esses poderes poderiam parecer necessários, ele não utilizou. Então, assim,
no momento que poderia ser útil, não usou. Então, aqui Emmanuel está querendo trazer uma informação essencial. Uma informação essencial que a gente vai descobrir no parágrafo de baixo. Mas aí ele encerra esse parágrafo que a gente está lendo assim. Havendo cumprido a lei sublime do amor, no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, tratando-se dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. Diante de todo o quadro de possibilidades que Jesus tinha, de tudo que ele poderia buscar como meta, como objetivo, o que ele trazia em verdade? Seguir a vontade de Deus. Atentar-se aos códigos divinos do Criador. Em verdade, para nós outros, é mais do que essencial atentarmos aos códigos da lei divina diante das nossas vidas. É o importante como que fundamental para a nossa caminhada. É o fundamental, porque essa lei divina é o único caminho da felicidade, conforme informa-nos em um livro dos Espíritos, indicando o que a gente deve ou não fazer. Nela deveria repousar as nossas preocupações, porque ali há uma expressão de cuidado para com a nossa intimidade muito grande. E muito além da evidência, muito além dos poderes ocultos, atentar-se aos deveres que a vida nos coloca diante dessa lei deveria ser sempre o fundamental aos nossos corações. E aí ele encerra. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais. Não há nenhum mal nisso. A nossa fala não vai de encontro a esses anseios nobres, de forma nenhuma. Recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros. Às vezes, todo esse desejo de adquirir os poderes ocultos, a gente deseja um bem-estar, uma evidência que nos satisfaça todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Mas antes do nosso, permanece o bem dos outros. E que esse bem distribuído no caminho da vida é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Olha aqui, olha o detalhe, como que sutil, que Emmanuel nas entrelinhas está nos dizendo. É preciso renovar as nossas intenções de trabalho. Dois fatores são indispensáveis: disposição, que é a boa vontade, e a fidelidade. São essas duas coisas que a gente precisa almejar, que nos levarão naturalmente a condições lindíssimas. Mas são esses dois fundamentos que nós precisamos nos atentar em face daquilo que a vida nos apresenta. Porque são esses dois fundamentos que nos permitirão atentarmos ao bem comum, ao bem de todos. Se muitos de nós, às vezes, nós nos atrofiamos nesses desejos que tão somente nos satisfaçam. Eu quero psicografar. É porque eu desejo trazer alguma mensagem esclarecedora que possa ajudar a todos nós no melhoramento? Não, é porque psicografar é bonito. É tão legal quem psicografa. O pessoal acompanha nas redes sociais, manda mensagem querendo saber isso e aquilo. É uma pessoa muito requisitada. Às vezes, a gente, desejo falar bem. É porque às vezes a gente quer esclarecer, quer orientar com precisão. Não, é porque às vezes o falar bem diante de um determinado contexto
é importante para a gente pertencer a tal grupo ou se estar diante de uma visibilidade em relação aos outros. Pode ser muitas as pretensões que a gente tem, aonde o nosso interesse pessoal está por detrás. Aonde o nosso interesse pessoal está por detrás. Mas o que a gente precisa procurar é a fidelidade ao Mestre. A fidelidade ao Mestre é o traço essencial, conjugado com a disposição de servir, que vão nos permitir ter voz e a presença que a gente tanto almeja diante de todos, do Criador e dos homens. É fundamental nós sempre retomarmos esse ponto. Diante do trabalho, a gente tomar cuidado com os interesses pessoais que às vezes a gente nutre, bajulando o patrão, tentando de alguma forma alcançar determinados direitos, determinadas realizações que em verdade, elas são alcançadas, se forem alcançadas, naturalmente pelo tempo e pelo nosso esforço. É a paciência que delimita o nosso trabalho, verdadeiro e sincero. Porque, em verdade, há muitas pessoas que fazem coisas extraordinárias, mas apenas a si mesmos se beneficiam, sendo que o objetivo da vida é, nas concessões que a gente recebe, nós investirmos no banco da existência, multiplicando bênçãos e paz em favor de todos. Onde singelamente às vezes pode parecer que nós não seremos tão reconhecidos. E às vezes pode ser que não aconteça isso, mas não tem nenhum problema. Porque aquele que verdadeiramente serve, que compreende a intenção como aquilo que deve movimentar o seu coração, uma intenção nobre e verdadeira, pode sentir por aquilo que está realizando em si mesmo a paz imperturbável, a felicidade tranquila. As pessoas podem até dar pitaco, criticá-lo de diversas formas possíveis, mas porque ele já dispõe de uma construção sincera que começou dentro, naturalmente, aquilo que lhe falarem por fora não o afetará. Por isso, essa lição simples, mas muito significativa, porque hoje a gente às vezes pode se vender por várias propostas para a gente alcançar evidência, para a gente alcançar essa ou aquela realização que a gente almeja. Às vezes a gente se vende para alcançar alguma coisa. Só que tudo que Deus nos dá são patrimônios, são recursos lindíssimos que nos cabe aproveitar com alegria e com amor, entendendo que tão somente por realizar esse compromisso, a gente já terá feito algo que nos garantirá o maior tesouro que o Espírito poderá construir. Lembrando Emmanuel, no livro de respostas, quando ele vai falar sobre o estudo da felicidade. O estudo da felicidade, ele vai falar que a construção da felicidade começa na casa interior. O material que a gente tem à disposição é o bem que a gente espalha, não que a gente se nutre dele, mas o bem que a gente espalha, aquilo que verdadeiramente a gente realiza ao bem comum. E diante disso, é, essa, essa fala, esse pensamento singelo nos oferece como que um norte para aquilo que a gente almeja e tanto deseja. Se a gente vai servir a um pai, ao pai, a uma mãe, alguém que está enfermo na família, sirvamos isso procurando enxergar os outros, ter a atenção às pessoas que nos cercam, porque às vezes a gente nem percebe quem a gente está ajudando, nem tem olhos para enxergar as outras pessoas.
E é justamente no enxergar os outros, no perceber aos corações, que a gente vai conhecendo os fundamentos do amor, que em si fala da piedade genuína e sentida, onde a gente olha, começa a entender um pouquinho do que o outro tem, daquilo que ele está ofertando, e justamente essa intenção de querer ser útil, estar presente, de poder diminuir as aflições do outro, elas vão ser como que fundamentais para que aquele outro coração receba com dignidade e alegria aquilo que a gente possa oferecer. E aquilo que a gente realize engrandeça e enobreça a nossa alma. É uma lição muito simples, uma mensagem muito simples, mas de coração gostaria de agradecer a presença dos que estiveram aqui conosco, compartilhando desse momento, as pessoas que entraram, a nossa querida mãezinha Jane, fico imensamente feliz pela sua presença, o Alex, que no momento que a gente falava sobre Jesus, ele comenta, usava os poderes em prol do próximo e não ao bem próprio. A Zeni, que esteve aqui conosco, compartilhando, o Márcio, ficamos eternamente felizes e esperamos de todo o coração que essa mensagem singela ela possa ser um ponto de reflexão para que a nossa disposição em fazer o bem ela cada vez mais esteja alicerçada nesse desejo de servir, nesse desejo de servir. Se vocês me permitem, vamos fazer uma oração, uma prece final para a gente encerrar esse momento. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, fique à vontade, com alegria que a gente procurará se dispor para auxiliar. Divino, amado Mestre Jesus, agradeço-te pelo socorro divino, por oferecer ao meu coração o teu amor e a tua misericórdia que me sustentaram nesse instante. Ainda estou aprendendo sobre as lições que falo e agradeço a esses esclarecimentos e ponderações. Peço que o Senhor ajude-me na intimidade a estar cada vez atento às intenções que me movimentam em nome do bem. Peço, Jesus, que o Senhor dignifique cada um dos nossos irmãozinhos, encarnados e desencarnados, diante das situações, das experiências a que são convidados a esses testemunhos tão dignos e tão lindos. Que a vossa bondade, o vosso amor benfazejo possa envolver-nos, alimentando-nos das forças que a gente precisa para realizar essas obras superiores. Somos ainda muito pequeninos, Jesus, mas eu sei que o Senhor acolhe-nos mesmo nas nossas modéstias colaborações, que com alegria e amor a gente possa ter o objetivo de diminuir um pouquinho dessas desigualdades, aliviar um pouquinho das dores humanas e nos ajudando a podermos experimentar essa fraternidade, onde a gente não fica nas barreiras do corpo, mas começa a enxergar um pouquinho as pessoas que nos cercam, com mais profundidade, com mais beleza, com mais alegria. Que tu, Senhor, seja sempre a nossa consciência alva e luminosa a endireitar-nos nos caminhos da vida, nos auxiliando a termos honestidade para conosco mesmo. Que a gente evite de mentir, evite manipular, evite o quanto possível ser hipócrita e nessa ação mais atenta para conosco e para com os outros, a gente possa se colocar em relação à vida como aqueles que se dispõem a compartilhar do amor que já conseguiram alcançar dentro da própria alma. Cuida, Jesus, de todos nós, leva as nossas vibrações aos coraçõezinhos que estiverem mais precisando. Que cada um sinta um abraço muito grande no coração,
uma alegria sincera e verdadeira brotar na alma, uma coragem espontânea vibrar no espírito, uma paz indestrutível pairar sobre o coração. Esteja conosco, Senhor, e não nos abandone. Que assim seja. Graças a Deus. Então é isso, minha gente. Obrigado mais uma vez por todos, pela paciência e misericórdia de estarem aí junto aos nossos corações. Desejo uma bela e linda noite, que a gente se sinta enormemente feliz e em paz.